Fala galera, saudações. Eu sou Ricardo Dias da Cube. Estou aqui mais uma sexta-feira trazendo rotinas de equipes de gestão de energia em que a Cube tem ajudado a automatizar essas rotinas e destravar esses gargalos operacionais. Como de costume, o nosso combinado aqui são conteúdos de menos de 40 minutos e que sejam práticos, que sejam realmente direto ao ponto aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre alertas automatizados de faturas de energia. E aí eu já queria começar aqui mostrando uma fatura, né? Quando a gente vê uma fatura dessa da Celesc, por exemplo, é uma sopa de letrinha, né? Um olhar mais aguçado vai entender que ali dentro tem uma multa importante. Por exemplo, nessa fatura aqui, tem demanda de ultrapassagem. Então, aqui a gente está somando quase um pouco mais de 100 mil reais e um olhar mais atento certamente vai ver isso numa fatura dessa. Quando a gente olha um outro exemplo aqui, vamos pegar um exemplo da Enel, outra sopa de letrinhas aqui, um olhar mais apurado e mais treinado vai ver que tem uma demanda não utilizada ali, talvez uma sobrecontratação de demanda aqui, a gente pode analisar isso, mas são 100 mil reais de demanda não utilizada nesse caso. E eu consigo dar outros exemplos aqui, então, olhando para uma fatura da Energisa, olhando mais de perto, a gente soma ali 166 mil reais de multa por energia reativa. Vamos mais a fundo. Uma fatura da CPFL, o que tem nessa sopa de letrinha? Uma demanda complementar, uma multa de 135 mil reais. Isso aqui é igual cabeça de bacalhau, né? Muita gente que não é do agro, irrigante, agricultor, dificilmente vai ter visto ou ter experiência com esse tipo de cobrança, mas é uma cobrança comum para quem tem irrigação e não está gerindo muito bem ali a sazonalidade dos horários, né, de consumo, de demanda. Então, aqui a gente tem um exemplo de 135 mil reais de multa por demanda complementar. Mais um exemplo aqui, último, da Copel. Aqui a gente tem uma multa por atraso de pagamento de 23 mil reais. Então, eu comecei o dia de hoje aqui falando sobre esses casos, porque no final do dia, o gestor ou a gestora de energia, a equipe que está responsável por gestão de energia, recebe uma porção de faturas. Isso é comum para todo mundo. Então, se é uma unidade consumidora de energia ou unidade geradora, vai ter uma fatura de energia. E é por aí que a gente começa a gerir tudo, né? Esse é o estopim da gestão de energia como um todo. Então a gente recebe muita fatura de energia na nossa mesa, mas muitas vezes a gente se sente como buscando uma agulha no palheiro, né? Porque aqueles casos que eu mostrei ali são casos muito certeiros. Eu consigo entender ali de longe no meu sistema quais são as faturas que têm problemas, né? Mas e quem não tem sistema? E quem tem que olhar fatura por fatura? É assim que essas equipes se sentem, né? Então é no meio de um palheiro tentando achar uma agulha. O que a funcionalidade de alertas faz é colocar um imã nisso, né? Ele atrai, ele identifica justamente as condições que você tem interesse de identificar dentro da fatura de energia, né? Então, se é multa, ele identifica multas específicas e já manda para o seu e-mail. Pô, você já teria ali identificado quais são as faturas problemáticas, as unidades que precisam de atenção nesse mês, as unidades que não necessitam de ação, de atenção, é só pagar a fatura mesmo. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje um pouco mais a fundo. E aí eu queria aproveitar a reflexão para comentar um pouco sobre a nossa decisão de desenvolvimento de uma funcionalidade desse tipo, né? Então, a gente começa a entender a jornada do nosso cliente até de equipes que não têm nossa plataforma, que não são clientes, né? Então a gente olha para equipes que operam sem nenhuma automação, normalmente não são nossos clientes. Nessas equipes, é comum você observar que elas consomem, em média, mais de 40 minutos por fatura. Isso porque faturas problemáticas, elas vão passar ali algumas horas em cima daquela fatura para entender a fatura, chamam outras pessoas para entender. Faturas não problemáticas passam direto, né? Também é muito comum os erros de digitação.
aqui. Então, a ideia dessa galera que não tem nenhuma automação é que a gente vai digitar as informações importantes da fatura e controlar tudo numa planilha. Isso é possível, não tem nenhum problema nisso. Até um certo volume de faturas por mês, isso é completamente possível. Mas, depois de um volume, você vai ver que esse é um gargalo operacional. A operação fica sem escalabilidade a partir de certo momento ali, de certo volume de faturas processadas ou unidades gerenciadas por mês. E aí que o sistema vai quebrar, né? Sua operação vai quebrar exatamente neste ponto. Você acaba tendo que aumentar o número de pessoas desproporcionalmente à receita, provavelmente, ou ao valor que você gera ali. E é por isso que a gente lá atrás resolveu desenvolver a função de coleta e extração automática, né, de faturas de energia. Então, nesse cenário aqui, é uma evolução do sem nenhuma automação. Aqui as equipes já contam com coleta automatizada, ou seja, a gente vai lá em todas as distribuidoras do país e coleta, mantém essa fatura ali sempre atualizada e também extrai essas informações de dentro de qualquer template de fatura das distribuidoras do Brasil e coloca num padrão. Isso é ótimo. Então, isso já é um primeiro passo de automação da rotina, né, do pessoal que faz gestão de energia. Isso possibilita e destrava muitos gatilhos ali de escalar a operação, né? Então, você começa a ser muito mais escalável do ponto de vista de se eu conseguir pegar aqui mais 500 unidades consumidoras ou geradoras, eu consigo gerir elas da mesma forma com que eu geria 100, com que eu geria 50. Com um sistema desse é possível. Mas isso ainda, o sistema ainda que conta apenas com coleta e extração automática, ainda vai ter algumas necessidades, né? Entre elas o volume de dados, né, para analisar. Então, você vai ter que ser versado em análise de dados. Você precisa entender um pouco mais de análise de dados, porque no final das contas você vai ter um painel lá de visualização. No nosso caso, é um painel de faturas. Então, você tem uma visualização lá super user-friendly para você entender quais são as faturas mais problemáticas, mas ainda assim você precisa ativamente ir lá e conferir esses dados. Então isso faz com que você fique grudado na tela, né? Você precisa ficar olhando aquela tela de aquele painel, aquele dashboard de faturas para entender se tem ou não tem algum problema ali. E isso pode também elevar o tempo de resposta, porque você pode não ter um processo definido e configurado, consolidado para que você responda a problemas que possam ser identificados com essa coleta e extração. Por exemplo, um exemplo simples: reativos. Pô, aquela fatura lá de 166 mil reais de reativos, talvez você leve uma semana para identificar ali, mesmo que já esteja disponível no dashboard no dia que você enviou a fatura, ou no dia que o robô coletou a fatura. Mas talvez você só vai se atentar àquilo depois de 1, 2 semanas que ela está registrada ali. E é justamente nesse ponto, recebendo esses feedbacks, tanto de clientes e atendendo a pedidos de mercado, que a gente está olhando para um terceiro passo aqui de automação, que é o alerta automático configurável, né? Então, nesse cenário, a gente te deixa muito mais livre, né? Então, a gente acaba achando essa agulha no palheiro para você e livra tempo para você investir no que realmente importa, né? E é muitas vezes o que a gente fala da gestão de Pareto. Você tem 1.000 unidades consumidoras para gerir. 800 provavelmente não precisarão de ação. 200 vão precisar de ação. E eu identifico as 200 e falo qual que é o problema das 200. Então, eu não só ajudo a você organizar e tratar esses dados, dessas 1.000 unidades consumidoras, mas também já te digo qual é o problema das 200 e te aviso, inclusive, no momento que eu souber que essas unidades têm problema, né? Então, basicamente, esse é o racional pelo qual a gente criou essa funcionalidade
e é super legal trazer aqui para vocês essa nova possibilidade, né, dentro do sistema da Cube. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos falar de coisas práticas aqui. Como que acontece essa funcionalidade, né? Como que ela funciona de fato? Então, vou dar um exemplo aqui do monitoramento de multas. Basicamente, olhando historicamente, né, você vai lá configurar um limite de custo de multa e assim que você ultrapassar esse limite definido em valor de reais, um alerta vai ser acionado para você. Então, o primeiro passo é escolher quais multas você deseja incluir no alerta. Eu vou mostrar a tela disso mais para frente. Você pode escolher quais unidades você quer incluir nesse alerta. Você pode escolher o limite de custo de multas, e aí você pode definir uma tolerância, não é qualquer multa que vai me alertar, por exemplo. E você pode escolher as pessoas que vão receber o alerta. Você pode escolher tanto seu cliente quanto uma pessoa da sua equipe ou você próprio, né? E, finalmente, você define se esse é um alerta semanal ou individual. Um alerta semanal, ele vai funcionar toda segunda-feira, a gente envia um alerta de tudo que aconteceu na semana passada, individual, no dia em que a gente processa e registra a fatura. Vou dar um passo a passo aqui. Então, dentro da nossa plataforma, você vai em alertas, e no canto direito superior vai ter lá um botãozinho de criar alerta. E agora você vai selecionar faturas. Antes a gente só tinha alertas de telemetria, agora a gente tem de faturas também. Então, por exemplo, o alerta de multas ali, ele vai te pedir para selecionar qual é o tipo de multa que você quer monitorar. Você pode monitorar um ou mais, ou todos. Então, e aqui, inclusive, como é uma funcionalidade nova, a gente está sempre adicionando novas coisas aqui. Se você tiver outro tipo de multa ou outro tipo de critério que você entende que é interessante para monitorar, pô, manda para a gente está querendo saber mais mesmo sobre a rotina, e se você tem outras coisas para monitorar, a gente pode incluir aqui também. E aqui a gente dá muitas possibilidades, né, de uso. Então, por exemplo, quero saber antes do meu cliente, eu quero saber dos problemas de multa antes do meu cliente pegar a fatura e ver aquilo ali. E aí, quando eu falo cliente, eu estou querendo dizer o responsável pela unidade, né? Então, mesmo que para quem está atendendo clientes finais, isso é mais direto, né, de entender, mas para quem está gerindo unidades próprias, entenda o cliente como o responsável da unidade. Ou, por exemplo, eu quero monitorar uma ação de economia. Outro exemplo, veio um fornecedor aqui e trocou meu banco de capacitor, prometeu que eu não tomaria mais multa de reativos. Vou configurar esse alerta, vou inclusive configurar para enviar por e-mail do fornecedor e o meu. Então, se eu receber uma multa relevante de reativos aqui, eu e ele saberemos, e aí assim eu consigo tomar ações ali, tomar medidas com o fornecedor. Outro exemplo, quero ficar atento apenas nos problemas, e aqui é a questão da gestão de Pareto, né, 80-20, eu só quero olhar para os 20% de unidades que me darão trabalho, que me darão problema neste mês, os outros 80% eu quero gerir minimamente, né, eu quero, obviamente, registrar os dados e seguir adiante, né. E aí a gente pode escolher, vai escolher tanto as unidades que vão ser monitoradas, quanto as pessoas que serão alertadas, mas uma configuração importante aqui é sobre o alerta individual ou semanal. No alerta individual, a gente alerta todo dia, né? Então, no dia em que a fatura for registrada e a gente identificar a condição que você quer ser notificado, a gente vai te enviar um e-mail. E aqui é preciso de atenção, porque tem um risco de envio de muitos e-mails aqui ao mesmo tempo, né? Então fique atento a isso. E o alerta semanal, que envia um e-mail por semana na segunda-feira, resumindo os alertas que seriam disparados durante a semana com as faturas que foram registradas na última semana civil, entre segunda e domingo. Então, aqui tem duas opções que podem atender aí tanto você registrar alertas para o seu cliente final ou para você próprio, né, ou para alguém da sua equipe. E aí, como a gente já estava fazendo alertas de multas, por que não desenvolver outros alertas aqui baseado em registro de faturas, né? Então,
Por exemplo, aqui a gente tem um alerta de custo unitário. Para quem não sabe, eu sou um fã do, da, da métrica de custo unitário em reais por quilowatt-hora. É uma métrica fácil de calcular e que diz muito sobre a gestão de uma unidade consumidora. Então, por exemplo, aqui a gente tem o caso de, pô, quero monitorar o desempenho econômico das unidades. E uma coisa bacana de monitorar o custo unitário é que você pode clusterizar, né? Então, você pode, por exemplo, avaliar o custo unitário de unidades em ACL e ACR e agrupar essas unidades aqui em alertas diferentes, né? Então, unidades que estão no ACL têm um custo unitário menor, eu vou configurar um alerta ali menor para elas, e do ACR maior, e vou configurar esse alerta para eles. De unidades com ou sem GD, unidades por região de distribuição, e também pode, inclusive, monitorar unidades por gestor de carteira e analisar a performance do gestor ou da gestora de carteira em relação ao custo unitário que essa pessoa consegue impor às unidades que estão sobre a carteira dela. Estou vendo cada vez mais equipes gerirem através disso. Outro tipo de alerta, custo total. E aí, aqui um caso de uso é que quero monitorar o orçamento definido da unidade. Por exemplo, cada unidade tem um orçamento mensal e eu defino ali um custo total máximo da unidade. Caso a fatura ultrapasse esse custo total, a gente vai te enviar um alerta. Você vai ser o primeiro a saber que você ultrapassou o orçamento naquele mês de referência. Próximo alerta é de falha na coleta automatizada. E aqui o caso é claramente que você quer manter os dados sempre atualizados, né? Então, quando houver uma falha na coleta automatizada, no robô de coleta automatizada, a gente vai te enviar um e-mail também para você entender qual é a unidade, qual foi o erro. E também tem outro caso aqui, que é, eu quero que o meu cliente saiba qual é o status de coleta de faturas, porque se eu estou gerindo unidades que não são minhas, provavelmente o acesso à agência virtual é do meu cliente. Então, se ele muda a credencial, ele muda a senha, por exemplo, e ele não me avisou, ele vai ser o primeiro a saber também que o robô falhou por conta da alteração que ele fez na senha. Então, ele precisa enviar a senha nova para a gente manter atualizado aqui. E isso já automatiza mais uma rotina, né? Então, em geral, a nossa tela aqui, né, de coleta de faturas, as tentativas de coleta, ali a conhecida tela, e a gente vai enviar só os erros, né, das unidades que você está monitorando aqui. E aí você pode, inclusive, cadastrar o e-mail do seu cliente. Né? Também temos o alerta por duplicidade de faturas, e aí o caso aqui é que você quer evitar a exibição de dados duplicados ou errados. Isso acontece bastante, por exemplo, em casos de refaturamento. Né? Então, aqui, por exemplo, 2021 do 7 tem dois meses de referência igual da mesma unidade consumidora. Isso acontece, em geral, por refaturamento da distribuidora. Lembrando que ali na aba de coleta de faturas na nossa plataforma tem uma permissão que você pode dar ou não ao robô de coleta para ele coletar duas faturas, mais de uma fatura por meio de referência, né, na agência virtual. Mas aqui também pode acontecer de um usuário enviar uma fatura repetida, né, uma fatura igual ou do mesmo mês de referência e ficar duplicado na plataforma. Então, esse alerta já tira essa possibilidade ou tira a possibilidade de que isso aconteça sem você saber. Né? Por fim, o último alerta aqui sobre registro de faturas. Aqui o caso é claramente que você quer garantir que todos os dados estão íntegros, né, estão completos na plataforma. A gente te avisa quando um mês de referência faltar, por exemplo, de uma unidade consumidora. Você informa o mês de início e mês de fim de monitoramento e todos aqueles meses tem que ter uma fatura registrada. Né? E aí, olhando do ponto de vista global, né, dos alertas de faturas que a gente está lançando hoje aqui, a gente tem dois grandes grupos assim. O primeiro grupo, ele serve para você configurar um radar de atenção, que eu chamo. Então, você com esses alertas, você vai estar bem assistido em relação ao seu radar de atenção. Tudo que você precisa saber de mais importante sobre as faturas de distribuição estarão contidas nesses três alertas: multas, custo unitário e custo total.
A segunda parte é sobre a disponibilidade e completude dos dados. E esses alertas vão garantir que você tem todos os dados que você precisa, que esses dados são confiáveis e estão disponíveis. Então, se a coleta automática falhar, se houver duplicidade nas faturas ou se houver uma falta de registro de fatura de alguma unidade consumidora, você será avisado. Então, esses dois grupos acabam completando aqui a nosso terceiro nível de automação, eu chamaria assim, de equipes de alta performance de gestão de energia elétrica. No final do dia, pessoal, o que eu fico pensando e eu me coloco no lugar de quem faz a gestão do dia a dia é que essa é uma funcionalidade que, no final das contas, ela oferece noites de sono. Por quê? Quando você não tem um alerta automático para te avisar sobre problemas, você vai dormir preocupado, né? Você vai dormir com insônia, você vai pensar sobre e se aquela unidade recebeu multa por reativo e eu não vi, né? E se aquela multa de demanda complementar surgiu e eu nem vi ainda e o gestor da fazenda viu antes que eu? E eu não vou estar preparado para responder e explicar o que aconteceu. Então, esse é o tipo de funcionalidade que acaba sendo um divisor de águas assim para as equipes e que facilita muito a gestão, tanto das equipes de gestão de energia quanto dos responsáveis pelas unidades, que podem ou não ser clientes, né? Isso ajuda bastante e a ideia aqui é cada vez mais que a gente entenda e traduz as rotinas de gestão de energia em processos automatizados e mais eficientes e mais escaláveis para vocês. Então, o que vocês não podem sair daqui sem saber é que a gente tem um teste gratuito da plataforma para quem não é cliente, pode testar inclusive essa funcionalidade dentro do nosso teste gratuito, o QR Code está aqui. E também para quem é cliente, acesse já a nossa base de conhecimento, que todas as informações e detalhes sobre essa funcionalidade já estão lá. É isso, pessoal. Por hoje é só. Até mês que vem com uma nova funcionalidade da plataforma e uma nova rotina de gestão de energia automatizada. Valeu!